que são, né, os recados do corpo? É você entender o que o seu corpo quer dizer quando ele dói. Que a gente precisa entender assim, se não doesse, você ia morrer e não ia nem saber o que aconteceu. Você não ia nem ter a oportunidade de fazer alguma coisa a respeito. Então a dor, a doença, o que quer que seja, ela mostra a possibilidade, né, ou a necessidade, na verdade, de que algo precisa ser feito. Né? E aí a gente começa a falar aqui que corpo é espelho da consciência, de máquina, que é o corpo, e operador, que é a consciência, que foi o que a gente falou no primeiro episódio. Que né? foi sensacional, né? Foi muito bom também. Assistam. Então, não vou ficar repetindo muito mais coisa. A gente pode entrar em mais detalhes, eu acho, né? E aí eu tô aberto, se vocês quiserem falar sobre algum aí que Qual a galera... que é a que mais chega pra você? Fibromialgia, disparado. Sério mesmo? Fibromialgia. Nossa, muito. Achei que ia chegar uma coisa coisa onde chega mais para fácil. atendimento, é onde chega de pergunta. Nossa, muito, muito, muito. Já vamos falar, né? A fibromialgia. A fibromialgia, qual que é o recado que ela traz para nós, né? A fibromialgia, ela está relacionada com uma estagnação prolongada. Então, é alguma decisão grande, importante, que não foi feita, que não foi tomada, tá? Então, o que eu quero dizer com decisão grande? Vamos lá, fim de um casamento, sair de um emprego, mudar de cidade, mudar de país, superar um luto, superar um término, enfim. Coisas relevantes para a sua vida, tá? Grandes decisões. A fibromialgia está relacionada com grandes decisões que não foram tomadas, não foram feitas. Por que dói? O que é a dor do ponto de vista metafísico? Energia acumulada, densificada. Então está preso ali. A fibromialgia é dor crônica, ou seja, dói a todo momento. Né? Ou seja, tem muita coisa acumulada ali. Então, eu tive casos, inclusive, de fazer a mesa radiônica, uma mesa, e a pessoa se curar completamente. De tanta liberação energética que é feito ali. Com uma só. Uma só. Então, assim, e mais de um caso. Né? Isso é muito interessante para vocês entenderem o nível energético que engloba a fibromialgia. Tá? Precisar de remédio, toma remédio. Não sou contra isso, pelo amor de Deus. Mas não adianta nada dar a boia e não nadar. Tá? Precisa nadar para sair disso. A gente quer resolver as coisas. Tá? Se a torneira está pingando, eu preciso secar o chão e fechar a torneira. Não é? O remédio seca o chão. Se continuar pingando, vai molhar de novo. Então resolve, fecha a torneira, resolve de vez a causa desse negócio. Entende? E é isso que os recados do corpo trazem. Porque enquanto a gente não trabalhar o que está sendo pedido pelo corpo, vai continuar pingando. Em algum momento volta. Por isso que muitos cânceres, por exemplo, são tratados, de repente, depois de alguns anos, volta. Por quê? Porque a raiz do problema não foi tratada. A raiz emocional, a tristeza, a mágoa por trás ali não foi tratada. O que é o câncer, então? Entende? Já que você falou do câncer, Vamos Sei lá. que puxou. qual que é o recado? Sem querer, acabei Qual que é o recado que tá vindo aí? Deixa eu só finalizar sobre a fibromialgia, Claro. senão a gente perde aqui. Mas, na verdade, acho que eu finalizei, né? Ela está relacionada com essa estagnação, tá? Grande. E é o que eu estava explicando. Por que dói, né? A dor é energia acumulada. E, normalmente, quando eu não tomo as decisões, eu paro no tempo. Só que qual que é o problema? O tempo não me espera. Então, a gente vai caminhando junto. Se eu não tomo uma decisão grande, eu fico. E o tempo continua. Certo? O que era para chegar para mim aqui, não chega. Por quê? Porque eu não tô aqui. Tô aqui. Então, um monte de coisa começa a acumular. E é muito comum na fibromialgia a vida começar a travar também em algumas áreas. Tá? Área financeira, área profissional, área de relacionamentos. As coisas começam a pegar. Porque você não está onde você já deveria estar. Há um bom tempo, normalmente. E, curiosamente, as pessoas sabem o que é. Normalmente eu falo assim, ó, tem uma grande decisão que você não tomou. E a pessoa fala, realmente. Então, as pessoas normalmente sabem o que é, do que se trata. Tá? Genial, mas só uma dúvida. Você falou especificamente da fibromialgia, mas, por exemplo, deve ter muita gente que chega perguntando para você, tem gente no chat perguntando, pô, se eu tiver com uma dor na unha do dedo direito, se eu tiver com uma dor, né? Chega, né? Pessoas Chega com bastante. perguntas muito específicas. Chega. Daí vale a dor, né? Vale para todos os casos uma explicação semelhante? Ou pode ser que, dependendo do local do corpo, tenha uma outra explicação? Não, dependendo do local do corpo, tem uma outra explicação. Tá? É que dor no corpo em si, normalmente, sempre vai estar atrelado à energia acumulada. Ou à agressividade reprimida também.
né? Porque quando a agressividade sai, eu machuco o outro. Quando a agressividade fica, eu me machuco. Então, também pode ter a ver com isso, a coisa que você guarda para dentro de si. Mas, dependendo da região, dependendo do sintoma, vai mudar bastante, tá? Mas eu só dei o exemplo separado aqui da fibromialgia mesmo. Eu queria perguntar para você se você tem... várias pessoas perguntaram, né, no seu outro episódio, de outras dificuldades, outras doenças, né? E uma que muito falaram foi o Alzheimer, né? Então, eu não sei se... existe uma explicação, porque é algo muito relevante, né? Sim. É um assunto polêmico também, delicado. Isso. Né? Mas a gente já fez os avisos necessários aqui. Exato, exatamente. Só todo mundo que está aqui, as 350 pessoas assistindo a gente, tá todo mundo adorando, todo mundo mandando pergunta, então com certeza não tem ninguém criticando. E se tiver, né? Já estou acostumado, acostumado. Mas o Alzheimer, ele é uma coisa bem delicado, como eu falei, ele envolve muitas possibilidades, tá? Eu vou falar de algumas aqui. Primeira delas, provação para os cuidadores. Porque a pessoa que tem o Alzheimer, ele exige muito dos outros, né? De quem está ao redor. Então, às vezes, o que acontece? Quem precisa de cuidado, quem tem que cuidar, já foi cuidado em algum momento. Né? Então, só está trocando. Tá? Então, isso acontece também. Outra possibilidade, provação para a pessoa que está com Alzheimer, né? Que a gente já comentou sobre isso. Então, ela precisa passar por aquilo por algum momento. Eu já vi um caso muito legal de falar, que é assim, tem pessoas que são extremamente apegadas a muitas coisas materiais na vida. A chance delas desenvolverem um Alzheimer é maior. Por quê? Porque no pós-vida fica mais fácil delas seguirem em frente. Se elas não se desapegarem aqui forçadamente mesmo, provavelmente elas vão ficar aqui por um bom tempo. Então o Alzheimer vem, ele dá esse lapso, né, da memória, ajuda nesse processo de desapego da matéria e facilita esse pós-vida. Tá? Uma outra possibilidade. Vamos falar agora da somatização. Né? A somatização, ela pode estar relacionada muito com ego, vaidade, ou até mesmo com vontade de querer esquecer mesmo. Quantas pessoas, principalmente as mais velhas, já passaram por tantas coisas, por guerras, né? Por, enfim, traumas muito fortes que elas querem esquecer. E aí a gente precisa entrar naquele detalhe que eu sempre falo, o corpo é espelho da consciência. Se a consciência quer esquecer, o corpo responde. Ele vai esquecer. Por que ele está esquecendo? Porque a consciência está mandando. Ela está falando que é para esquecer. Só que o corpo não entende que é só aquilo, né? Então acaba gerando esse processo de somatização. O querer esquecer alguma coisa do passado, o querer esquecer alguma dor que já viveu, algum trauma que já passou, alguma tristeza muito profunda, né? Que já vivenciou. Às vezes o Alzheimer ele vai somatizar dessa maneira também. Mas ego, vaidade também. Que entra mais naquele detalhe do apego que eu falei. Tá? Então, esse ponto do cuidar o primeiro ponto que você falou, achei muito incrível. Realmente, a gente... Eu penso, o Alzheimer é uma doença que dá principalmente pessoas mais velhas, né? Uhum. E exige que os filhos invertam o papel que os pais tiveram sobre eles, né? Então, os filhos que normalmente vão ter que se dedicar ali para cuidar. Muitas vezes, né, com a correria do dia a dia, acabam entrando profissionais, né? Exatamente. Mas eu digo não só nesta vida, não só os filhos trocarem papel com o pai, mas digo em relação a vidas passadas também. Por exemplo, a pessoa que precisa de cuidados já foi a pessoa que cuidou de você. Entende? Às vezes tem questões de inimizade de vidas passadas. Já peguei muitos casos assim também na mesa. Pessoas que são inimigas em vidas, vêm na mesma família. Essa fica com Alzheimer e essa é obrigada a cuidar dela, para justamente tentar ajeitar essa inimizade que existe ali entre eles, essa incompatibilidade, entende? Então, outra possibilidade que também seria essa. Enfim, é o que eu falo. São muitas várias possibilidades. Espiritualmente falando, os mecanismos de encaixe para essa doença, elas são muitas. Tá? São praticamente infinitas. A gente falou de Alzheimer, né? Que tá a ver com a cabeça. A enxaqueca, que é uma coisa que acompanha muito, né, as pessoas. Enxaqueca é muito comum também, mas é muito simples, na verdade, o recado. O que a enxaqueca pede de você?
Parar de pensar, será? O que você precisa fazer quando você está com enxaqueca? Ficar num lugar escuro. Sozinho, fechado, deitar, não é? Desligar a cabeça. Tá aí o recado. É simples assim. Então, a cabeça extremamente acelerada, aceleração mental, ansiedade também. Excesso de preocupação, né, com o futuro, com as coisas que vão acontecer. Pode ser alguma coisa pontual, pode ser alguma coisa mais recorrente, tá? Mas a enxaqueca, normalmente, ela vai estar relacionada com o excesso de atividade mental. Então, o seu corpo entra em pane e ele pede socorro, literalmente. Ele fala, pelo amor de Deus, vai para um lugar escuro, isolado, sem luz, sem barulho e fecha o olho. Sem estímulos. E desliga, entende? Porque acabou, não aguento mais. Então, a enxaqueca vai trazer esse recado pra gente. Ela pode estar relacionada com ansiedade, então? Pode, não sempre, tá? Não sempre, mas a ansiedade, ela pode sim acabar acarretando em enxaquecas mais frequentes, tá? Só isso que eu queria conectar. Sobre a ansiedade, já quer falar? Vamos, bora. A ansiedade é o que o pessoal já fala, né? Excesso de futuro. Qual que é o problema, né? O futuro não existe. Então é que começa a dar problema. E o que a gente precisa entender aqui é que a ansiedade, ela exige da gente uma organização mental que provavelmente não acontece. Então, claro que existem casos e mais casos de ansiedade, uns mais tranquilos de serem lidados, outros bem mais complicados e complexos, que exigem medicação, tá? Que fique claro, exigem medicação, né? Mas, de novo, não adianta jogar boia se a pessoa não andar. Então, a medicação salva a pessoa do afogamento. Ela ainda precisa nadar, ela ainda precisa sair do rio, do mar, enfim, né? Então, como é que ela sai completamente, definitivamente da ansiedade? Criando um dos hábitos mais saudáveis que a gente pode criar, que é pensar nos próprios pensamentos, questionar os próprios pensamentos. Porque, vamos lá, os nossos pensamentos, eles são muito facilmente manipulados, tanto pela sociedade, quanto pelas pessoas, quanto pela espiritualidade negativa, inclusive. É muito fácil colocar uma coisinha na sua cabeça. Então, se a gente não está em constante vigília, tá aí a importância, né? Orai e vigiai. Né? Não é vigiar o vizinho, é vigiar o que acontece dentro de você. Né? Então, tá aí a importância disso. Se eu não questiono meus pensamentos, eu fico à mercê deles. Eles te controlam. Eles te controlam. E é o que a gente comentou já no primeiro episódio. Você não é seus pensamentos. Então, enquanto você não questionar seus pensamentos, enquanto você não organizar os seus pensamentos, no sentido de isso está dentro do meu controle, é o momento propício para isso, né, ideal para isso, que está me preocupando. Eu posso fazer algo nesse exato momento? Se a resposta for não, meu amigo, é não. Então, cancela, dá um comando mental, cancela o pensamento mesmo. É um comando mental, cara, não. Isso aqui não faz sentido eu pensar, isso aqui não faz sentido eu ficar me preocupando agora, eu gastar energia com isso, porque não está dentro do meu controle, não é o momento para isso e eu não posso fazer nada. Então, não tem porquê eu gastar minha energia com isso. O que eu preciso gastar energia? Com o que eu tenho controle, com o que é o momento propício e com o que depende de mim, né? Com o que pode ser feito agora, entende? Então, é aqui que eu vou trabalhar, sair da preocupação e vir para a ocupação, sempre. Sempre está fazendo esse questionamento. Então, identificou um pensamento de ansiedade? Questiona. Essa preocupação minha pode virar ocupação? Se a resposta for não, você corta. Se a resposta for sim, você se ocupa. Que aí a ansiedade vai ser automaticamente, a energia da ansiedade vai ser automaticamente direcionada para a sua ação, né? E aí ela vai sendo controlada. Claro que isso não é fácil de ser feito, não é da noite para o dia que isso acontece, mas é simples. Fácil e simples são coisas diferentes, né? Então, é simples de ser feito. É a organização mental que precisa começar a acontecer, tá? Genial. E o contrário da ansiedade, né? A depressão, certo? A gente falou bastante disso lá no nosso primeiro episódio. Para quem está em casa, assista, que esse episódio foi muito especial, né? Foi assim como está sendo esse também. E tem uma perguntinha aqui da Gislene Silva falando sobre isso, que ela pede para você falar sobre a depressão. Como ajudar alguém que amamos a se curar? E a que gente é uma outra visão. Uma coisa importante, né, da gente estar falando disso é o seguinte. É o que eu já falei. Você não cura ninguém. Eu não curo ninguém. E a gente precisa aceitar isso. A cura vem de dentro. Então, não lembro quem falou essa frase, mas ela é muito importante, bonita e explica muita coisa.
faz parte da cura o desejo de ser curado. Ponto. Se não tiver vontade da pessoa, se não tiver abertura da pessoa para que isso aconteça, cara, você pode fazer o que for. Não vai adiantar. Não vai acontecer. A pessoa precisa dar abertura, tá? Então, suponhamos que ela deu. Você faz o que você pode. Porque, de novo, se a pessoa está passando por um problema, ela está passando por isso por algum motivo. E isso também é difícil da gente entender, que a gente precisa respeitar o problema alheio. Respeitar o problema dos outros. Às vezes a gente quer resolver tudo por todo mundo. Né? A síndrome do herói, de querer salvar todo mundo. E aí você acaba puxando mais peso para você do que você aguenta. Ou mais peso do que deveria, do que te pertence. Percebe? Então, respeitar a dificuldade do outro é muito importante também. E tem uma grande diferença entre a gente fazer tudo pela pessoa, da gente fazer o que a gente pode, fazer o possível. Percebe? E quando eu tô buscando constantemente fazer tudo pela pessoa, eu tô esquecendo de mim. E aí eu vou começar a gerar problema para mim e ainda não vou conseguir resolver o problema da pessoa que eu quero ajudar. Então, olha que coisa interessante. A melhor coisa que a gente pode fazer pelos outros é estar bem. É meio contraditório, não é? Parece egoísta, mas não é. Eu ia até perguntar isso. Sobre o egoísmo. Parece egoísta isso, mas não é. Mas ele tem um lado que é positivo? O egoísmo? Porque quando você tá o oposto do egoísmo, você só pensa no outro e no outro e no outro. É o altruísmo excessivo, né? Qual que é o problema do altruísmo excessivo? As pessoas, eu falo muito disso nos meus atendimentos, inclusive. Isso aparece muito lá. Linha de altruísmo excessivo, que tem muito a ver com sentimentos de culpa, de inferioridade, submissão, normalmente. Por isso que eu sirvo o outro, né? Que eu quero agradar, porque eu me sinto em dívida. Enfim. Mas o problema do altruísmo excessivo é que ele entra em comparação, em confusão com a doação. O altruísmo e a doação, né? Certo. Doação é quando eu arranco de mim e dou para você. Altruísmo é quando eu transbordo. Percebe? Tem de sobra. Eu transbordo. Isso é altruísmo. Qual que é o problema? As pessoas começam a confundir as coisas. Não tem nada de errado em ser altruísta, não tem nada de errado em doar, pelo amor de Deus, tá? Mas o excesso de qualquer um dos dois vai gerar problema para você. O excesso de doação vai gerar escassez na sua vida. O que você está falando para o universo? Eu não quero dar para o outro, certo? Então, o excesso da doação vai gerar isso, ok? O excesso do altruísmo excessivo vai gerar essa dependência, né, querendo ou não, da busca, da validação das outras pessoas, tá? E faz você esquecer de você, né? Você começa a viver pelo outro. O altruísmo excessivo eu só faço pelos outros. Eu quero salvar todo mundo e resolver o problema de todo mundo e o meu fica para depois. Então, é o melhor para os outros e o pior para mim. Quando, na verdade, é o melhor para todo mundo, não é? Então, é só a gente não confundir isso. Mas o egoísmo que você estava falando, eu imagino que em doses muito mínimas, ele é positivo, sim. Que é justamente nessas questões de respeitar o problema alheio. Que nem o que eu te falei, tem muita diferença entre querer fazer tudo pela pessoa e fazer o possível por ela. A gente não pode tirar o mérito da pessoa de sair daquilo, às vezes, né? Se você consegue, se o seu possível for resolver o tudo da pessoa, maravilha. Às vezes não. E tá tudo bem, né? E aí a gente entra na pergunta que fizeram, que faz parte da cura o desejo de ser curado. Eu não consigo desejar pela outra pessoa, percebe? A pessoa tem que desejar, não consigo fazer isso por ela. Então, se isso não for acontecer, não vou falar que é impossível, que a gente já falou que não é, mas é bem mais difícil da cura se estabelecer ali. Tanto física quanto a cura como um todo aí, como a gente falou. Sensacional. Sensacional. Muita gente pergunta também de doenças renais, né? A gente estava falando de câncer. Também tem o câncer no rim, né? Mas especificamente de pedra no rim. Será que existe alguma... nada foi combinado, viu, galera? Que é bem improvisado mesmo. Totalmente improvisado, tá. Porque foi até uma pergunta recorrente aqui no chat que eu estou acompanhando. E também nos comentários lá no nosso episódio anterior. E como a minha mãe faleceu, né, com uma origem de câncer no rim, é uma dúvida que me surgiu, entendeu? Pertinente, né? Pertinente.
Então, Maravilha. o que o rim, né? Que o rim De conta novo, o pra que eu gente. falo é uma das possibilidades, né? Mas, de novo, pode ser o fato, a maneira como a sua mãe tinha que expurgar alguma coisa, tinha que soltar alguma coisa, pode ser isso, né? Mas os rins são órgãos duplos, né? A gente tem dois, assim como dois pulmões. Todo órgão duplo, ele está relacionado com um campo de relacionamento, de parceria como um todo. Não só afetivo amoroso, mas profissional, familiar, enfim, âmbito de parceria mesmo, de relacionamentos, tá? Então, pedra no rim é literalmente aquela metáfora da pedra no sapato, da pedra no caminho. Ou seja, tem algum obstáculo pendente em algum âmbito de parceria seu. Pode ser em casamento, pode ser em parceria profissional, em parceria mãe e filho, enfim, tem alguma pendência em algum relacionamento, tá? Pedra no rim normalmente está relacionada com isso.